mudança da legislação, mas também havia sido comentado aqui com o aporte de recursos, da possibilidade de você pagar à vista. Eu acho que a única coisa que vale a pena dizer é que tem uma mudança significativa em relação ao conceito da PPP inglesa agora, porque a PPP inglesa sempre obrigatoriamente era uma fonte de financiamento do público pelo privado. Agora, a PPP no Brasil não obrigatoriamente vai ser uma fonte de financiamento. Se o Estado tiver dinheiro para fazer à vista, ele pode escolher a PPP como metodologia de execução, não só pelas vantagens financeiras que ela oferece, mas pelas vantagens contratuais e administrativas que ela oferece, pela segurança contratual e administrativa que ela oferece. Então, a PPP hoje ela oferece vantagens, não porque ela é um modelo financeiro, mas sim porque ela é um modelo jurídico interessante. Aí, só para finalizar, a questão do reequilíbrio, que eu queria abordar, se discutiu muito as metodologias recentemente, fluxo de caixa de projeto, fluxo de caixa original, fluxo de caixa marginal, né? Basicamente, o conceito é o seguinte: toda vez que a gente quiser fazer um reequilíbrio, ou tiver que fazer um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a gente precisa buscar as condições originais do contrato. Seja ela no fluxo de caixa do projeto, seja no fluxo de caixa alavancado, mas eu preciso buscar as condições originais do projeto. Porque como é que eu vou medir o desequilíbrio? O desequilíbrio precisa ser feito em relação ao quê? Ao fluxo de caixa original. Não o que está sendo executado. Por que não o que está sendo executado? Porque ao olhar o que está sendo executado, podem existir eficiências e ineficiências do privado. E eu não tenho que reequilibrar aquilo, eu tenho que reequilibrar aquilo que está previsto no contrato, que é passível de reequilíbrio. Então, se por acaso o parceiro privado foi ineficiente em contratação de pessoal, em contratação de material, em execução de obras, isso é um problema dele. Não estava previsto no contrato que era passível de equilíbrio isso é um problema do parceiro privado. Se a lucratividade dele caiu, se a TIR do projeto caiu e teve um desembolso maior naquilo que era previsto como responsabilidade dele, é um problema dele. Da mesma maneira, se ele foi mais eficiente e por isso a TIR subiu, benefício para ele. O Estado precisa entender isso. Toda vez que a gente quiser compartilhar um risco, a gente está compartilhando ônus e bônus. É muito perigoso querer se lançar nisso, porque é uma coisa que vai e volta. Então, se o Estado viu uma oportunidade de lançar a mão e falar, eu quero reequilibrar porque eu acho que eu vou ganhar aqui, cuidado, amanhã pode reverter e você tem que pagar. Então, está gastando menos na obra, eu quero morder. Tá bom, mas se amanhã ele for ineficiente na obra, você vai ter que compartilhar com ele também. Então, é muito arriscado. Então, aquilo que está previsto no contrato original, que é a responsabilidade dele, aquilo é risco dele, eu não vou olhar para ele, eu vou olhar para o fluxo de caixa original. Aí, por algum motivo, ele não realizou as obras, ou o Estado não cumpriu com a parte do contrato, qual é o impacto que isso gerou no fluxo de caixa original, que se havia pensado? Quanto que caiu a tiro? Quanto que precisa subir de prazo de concessão, de receita, de indenização, para devolver a tiro original? Esse é o cálculo do reequilíbrio, em relação ao fluxo de caixa original. Alguém pode se queixar, poxa vida, mas a TIR lá atrás era 8, ou era 20, agora as TIRs novas são 8, eu vou reequilibrar desse jeito? Já vamos explicar essa questão da TIR ser 20 e ser 8. Mas para novos investimentos, exclusivamente para novos investimentos, que não estavam previstos no projeto original e no contrato original, para isso se destina o fluxo de caixa marginal. O que significa esses novos investimentos? Que o privado vai fazer uma nova renúncia de liquidez, ele vai abrir mão de dinheiro novo, num novo momento, numa nova conjuntura econômica, numa nova realidade. Para isso, exclusivamente, se destina o fluxo de caixa marginal, para aquilo que não estava previsto no primeiro plano de negócios. Exclusivamente para novos investimentos. E para estes, pode ser calculado uma TIR nova. É importante, porque muitas vezes o próprio órgão que fundamentou isso esquece disso, né? A gente tem uma portaria da ATESP que claramente diz, né, que é instrumento para viabilizar novos investimentos, né, e a portaria da NTT também, de novos investimentos não acordados quando a pactuação do contrato. Para aquilo que já estava pactuado inicialmente no contrato, é fluxo de caixa original, seja alavancado ou seja do projeto, mas é original. Está claro? Então, diz os serviços não previstos na proposta. E, por fim, não entrou aqui um slide que tinha colocado adicional, mas a TIR, é muito importante ter isso em mente,
ela só ocorre, e se ocorrer, no último dia da concessão. Exclusivamente no último dia da concessão. Por que eu estou dizendo isso? Diferente agora do financiamento bancário, onde quando você fala os juros é de 10 e todo mês tem 10 incidindo ali, ou todo ano tem 10 incidindo ali, aquela TIR de 18, aquela TIR de 20, ela ocorre para o fluxo como um todo de caixa. Para a totalidade dos 30 anos da concessão. Se eu seccionar no 5º ano da concessão, no 10º, no 25º, no 29º, a TIR já não é mais 10. A TIR é outra. Porque não tem mais aquele ano de resultado entrando no fluxo. Então, o que é importante todo mundo entender? Porque um projeto da TIR de 20 não quer dizer que todo ano teve 20. Se eu tirar uma foto do projeto, o que vai acontecer? Durante todos os primeiros anos o projeto é vermelho, é uma barrigada. Ele está investindo, aí ele vai começar a ter rentabilidade. Lá na frente ele vai ter aquela TIR. Quando um sujeito decidiu entrar com uma TIR de 18, 19, foi o caso lá em São Paulo, por exemplo, em 1998, 99, 2000, a taxa de juros da economia estava na casa de 30, 40. O que significa isso? Ele tinha um baita custo de oportunidade, estava abaixo da taxa mínima de atratividade. Por que esse cara decidiu investir? Estava perdendo 14, 15, 20. Por que ele decidiu investir? Porque ele estava apostando que no longo prazo a taxa de juros não ia ficar daquele jeito. A taxa de juros ia inverter. Está claro? Então ele ficou amargando um valor de rentabilidade abaixo da taxa mínima de rentabilidade durante 10, 15 anos. E aí a curva inverteu. E aí ele está conseguindo ter a rentabilidade para o período como um todo, mas só o final. O problema da gente querer mexer na TIR no meio do contrato é um problema de ordem físico e material. Do tempo material. Eu não consigo revogar o passado, é só isso. Eu não posso revogar o passado. Porque ele tomou uma decisão há 20 anos atrás, olhando ativos similares, e falou, olha só, eu tomei a decisão de abrir mão do meu dinheiro e colocar neste projeto aqui, e não no outro. Porque eu imaginei que se eu operasse bem, se eu fizesse bem meus investimentos, se eu fosse bom na manutenção, eu vou ter para 20 anos, após 20 anos, após 30 anos, essa TIR. Mas só após os 30 anos. Se eu cortar no meio e reduzir, eu não estou reduzindo daqui para frente, eu estou reduzindo o passado também. Porque a TIR de 8 não é para os próximos 10 anos, a TIR de 8 é para a concessão como um todo. A TIR de 10 é para a concessão como um todo. Eu estou revogando o passado. E aí, se fosse para revogar o passado, ele talvez tivesse, talvez não, com certeza tivesse outros ativos mais interessantes que ele podia ter investido, sem ter tido esse problema. E aí, se eu insiro esse grau de incerteza, isso não é atividade para chamar de iniciativa privada. Se o cara faz um baita estudo de viabilidade, contrata um monte de gente, faz previsão de demanda, faz previsão de PIB, previsão de inflação, tudo que vai acontecer, decidiu que essa é a melhor coisa para investir. E depois, no meio do caminho, alguém pode falar, viu, vamos mudar tudo? E aí? Lembrando que cada vez mais essas empresas são empresas de capital aberto, com acionistas. Então, não é um cara mal sentado ali. Nós temos um problema previdenciário, claro. Então, é um problema que afeta a macroeconomia. Então, é importante a gente entender. Um cara que está no meio da concessão não está ganhando 18, 20 por ano há 10, 15 anos. Esse cara, se ele for bom na operação, se acontecer as coisas do jeito que ele imagina, ele vai ter esse resultado ao final da concessão. Por isso que a gente não pode mudar esta regra no meio do caminho. Por isso que o conceito de equilíbrio, a definição, tipo, os canal 866 é esse. Eu preciso restabelecer as condições originais do contrato. Não quer dizer que ele tem uma TIR garantida, não quer dizer que ele tem a garantia que ele vai ter aqui. Ele vai correr os riscos que ele tem capacidade de correr para tentar buscar aquela rentabilidade. O que não é possível, de maneira unilateral, a gente alterar isso e cercear essa possibilidade. É isso, gente. Obrigado.